Boa noite! Bom, agora eu quero aproveitar para falar para vocês sobre o meu convidado, pastor Gisiel de Souza Oliveira, 42 anos. Eu adoro quando a pessoa se coloca assim, ó, pai, que é primeiro, eu faço a mesma coisa. Pai de Gabriel, tá bom, Gabriel, Miguel e Larissa, casado com a pastora Berenice Rabelo há 21 anos, graduado em Direito e Geografia pela Universidade Federal do Amapá e também teólogo formado e pós-graduado pela FATEC, Faculdade de Tecnologia e Ciências Humanas do Amapá. O professor de Direito Penal e Processo Penal, oficial de Justiça do Tribunal de Justiça do Amapá, ocupa a 19ª cadeira como membro vitalício da Academia de Letras Evangélicas da Leia, do Amapá, vice-presidente da Assembleia da Zona de Deus, Zona Norte do Amapá. Gente, que currículo enorme! Que tem mais de 30 mil membros, 201 igrejas e cerca de 1.000 obreiros, é fundador e presidente internacional de um movimento conservador cristão criado no último dia 15/8, em Brasília, chamado de APEB, Associação Pró-Evangélica do Brasil e Exterior, que já possui diretórios em 26 estados brasileiros e 9 países e coordena 54 grupos de WhatsApp de lideranças da APEB em vários municípios de todos os estados brasileiros. Tá pouco ou que mais? Você tá entendendo o nível dos meus convidados aqui desse canal? Aqui é só os top, meu amigo. Aqui não entra qualquer um, não. Aqui é para chegar com os 2 pés no peito. Boa noite, pastor. Tudo jóia? Eu sou um sobrevivente, eu digo porque eu fiz Geografia, 4 anos e meio, e mais 5 anos de Direito na Universidade Federal. Eu fiz 2 cursos, depois eu fiz mais outro curso de Teologia. Tem 3 graduações que eu tenho. Mas durante quase 10 anos eu estive dentro de uma Universidade Federal, submetido aos mais diversos tipos de doutrinações que você pode imaginar. Conheci livros que esse povo de esquerda idolatra e conhece na ponta da língua, como a história da Revolução Russa, literatura e revolução, do intelectual revolucionário bolchevique, organizador do Exército Vermelho, Leon Trotsky, né? Que mais? Livros de carga altamente doutrinadora, como Capital, Ideologia Alemã, Manifesto Comunista de Karl Marx e Engels, O Mundo de Sofia, de Joyce Garden, o que mais? O Tal da Física, de Fritz Capra. É um dos primeiros livros que as escolas estaduais oferecem, sabe, no ginásio. O Mundo de Sofia, eu li isso aí também. Verdade, desceram o nível. Antes era só na faculdade, agora desceu para o nível médio, né? Isso. Enfim, a microfísica do poder, não é, de Foucault e tantas outras, livros da comunista Marilena Chauí, como O que é Ideologia, Convite à Filosofia, Simulacro de Poder, Repressão Sexual. Eu conheço de por dentro bem isso daí. Então, eu não culpo, inclusive, os professores, jornalistas, escritores, políticos, a juventude acadêmica, né, e tantos outros setores da sociedade dita intelectualizada por essa esmagadora maioria terem hoje essa visão torta. Eles, na verdade, são frutos inconscientes dessa dolosa alienação intelectual e literária seletiva que privilegia somente obras de viés marxista dentro das universidades. Essa que é a verdade, isso tem que ser dito. As obras de doutrinadores liberais, Gustavo Gaia, conservadores, são praticamente proibidas dentro das universidades federais. Você não encontra... jamais, né? Não encontra livros, por exemplo, como o de Edmund Burke, né? Barry Goodwater, Richard Weaver, Roger Kirk, exatamente. Não encontra, né? Não tem. Dentre tantos outros aí exponenciais da direita conservadora. Então, essa orientação doutrinadora esquerdista, ela vem de cima, né? E ela, por décadas, ela acabou, na verdade, alcançando ali os reitores das universidades, criando um ambiente carregado, impregnado de socialismo nas universidades públicas brasileiras. E eu te digo mesmo, Gaia, ao longo de 23 anos desses governos de orientação socialista, o Brasil ele perdeu muito em termos de educação e criatividade. Perdeu muito em termos de competitividade nos espaços acadêmicos, né? Onde isso, na verdade, esse aspecto científico, produtivo, de crescimento e voltado para a produtividade, para a sociedade, foi deixado de lado. Nós paramos no tempo por causa de orientações de ideologia marxista. E o resultado é isso que a gente está vendo aí. É diversidade de gênero, é estímulo à descriminalização do aborto e do uso da maconha, discurso eufemístico em relação à pedofilia, a zoofilia, inclusive, dentre outros inúmeros pensamentos libertários, socialistas e anarquistas que as nossas universidades estão impregnadas.
É essa a verdade, Gustavo, que a gente tem que dizer. A ideologia de gênero, ela vem sendo ensinada aí para as crianças, agora desde o ensino fundamental, né? Por causa dessa pedagogia da libertação aí, que foi introduzida por meio da EDB em 96, aí, infiltrada fortemente na nossa educação brasileira, por Paulo Freire. Isso. Primeiro, nós temos que entrar nas formações pedagógicas. Isso tem que ser feito. Pessoas agora, professores que saíram dessa caverna ideológica, teriam que fazer um sacrifício, voltar para a academia, voltar para as universidades como professores, para que a próxima geração nós tenhamos mais e na outra mais. Porque eu digo para você, pastor, isso vai levar gerações para ser consertado. É verdade, a realidade que tem que ser dita é que quando eles perderam nas armas em 64, quando eles perderam lá no meio do mato, lá na guerrilha do Araguaia, eles começaram então aquilo que eles chamaram de revolução cultural. Deixaram, portanto, de lado as armas e foram se infiltrar onde? Dentro das universidades. Esse processo ele começa na década de 70, meu querido. Nós acordamos tarde, mas ainda em tempo de mudar muita coisa. Gaia, sabe, essa ideia de Antônio Gramsci, sabe, a ideia de estereotipar, de forma a demonizar, sabe, os elementos que formam o status quo da sociedade judaico-cristã, trazem consigo uma carga muito forte de ideologia ateísta. E o Paulo Freire, na verdade, na sua própria obra, ele deixa diversas vezes claro que ele era um seguidor, um adepto de Antônio Gramsci, daquele italiano. Então, e amava Fidel Castro. Ele fala de Fidel Castro assim, como se Fidel fosse Jesus, assim. Ele coloca Fidel no santuário. Eu tenho, inclusive, um trecho aqui, que se você permitir, do livro dele, um absurdo. Eu selecionei alguns trechos aqui, sobre Che Guevara, por exemplo, você falou aí. Olha, eu vou ler aqui um pedacinho só um minutinho aí, para me localizar. Olha o que ele diz aqui no livro Pedagogia do Oprimido. O que não expressou Che Guevara, talvez por sua humildade, é que foram exatamente essa humildade, a sua capacidade de amar, que possibilitaram a sua comunhão com o povo. Esse homem excepcional revelava uma profunda capacidade de se comunicar. Bem, isso está escrito lá. Veja só, quando a pedagogia do oprimido ela foi escrita, os fuzilamentos sumários estavam sendo feitos direto, em público, diariamente. Né? Eram muito notórios, né? O próprio Che Guevara, inclusive, ele havia admitido a prática de que estava fazendo isso no próprio microfone das Nações Unidas. Ele confessou isso daí. Ele diz no seu livro que a educação ela deve estar a serviço da revolução. Ele diz no seu livro que o mundo ele se divide entre opressores e oprimidos. Ele diz no seu livro que a família ela é opressora. Inclusive, esse livro aí na Pedagogia do Oprimido... O pai e a mãe são reflexo da opressão na sociedade, por isso devem ser combatidos. Mas a violência perpetrada pelo oprimido contra o opressor pode vir a gerar amor. Você lê aquilo, você fala, meu Senhor Jesus, essa pessoa é usada como patrão da educação? É verdade. E ele enganou muita gente. Essa lógica do Paulo Freire, na prática, é essa. É uma sociedade opressora, produz uma família, que para ele a família é a célula máter da sociedade, portanto ali tem um germe ali de opressão e que isso deve ser combatido. O objetivo, na verdade, quando ele escreve ali a Pedagogia do Oprimido, é desestruturar a família, implodir a família de dentro para fora, é levar isso para o ambiente escolar, é criar um ambiente de insubordinação, é criar, na verdade, um ambiente de desorganização, é criar um ambiente... Bem, a gente está vendo aí na prática os resultados do PISA, o que estão mostrando a situação caótica que a gente não tem como baixar mais, porque a gente já chegou no fundo do poço. Por isso que nós não temos realmente um avanço. Pode continuar investindo, pode continuar injetando, enquanto não mudar o método, enquanto não se retirar essa base que se estabeleceu aí em 96 ainda pela EDB, vai continuar colocando dinheiro em um saquetel furado. Infelizmente, o resultado de tudo isso é o que a gente está vendo aí na educação, uma educação triste, decadente, e que se realmente não mudar essa plataforma, nós não vamos conseguir mudar essa realidade.